Partiu. Palpites sobre a aula de hoje? Palpites? Eleição. Você já sabe, né? Você tá roubando, mano. Hã? Tá roubando. Ah, esse aqui é porque o João mandou lá É. o slide, né? Mas eu não sei o que significa essa imagem aí. Vamos ver. Eleição. O tema da aula de hoje é eleição. E este é um dos temas mais importantes das Escrituras. Ele começa logo depois da aula que a gente teve sobre, que eu dei até lá em cima, né, sobre os pactos de Deus. E a partir de agora a gente começa a falar diretamente sobre a questão salvação mesmo. Como que o homem é salvo? A gente falou até aqui muito sobre o pecado. Pouco sobre salvação de fato. Mas agora, a partir de agora, a gente começa a tratar sobre isso a fundo. E o primeiro assunto que a gente começa é a eleição. Election. Quando você ouve a palavra eleição, o que vem na sua cabeça, João? Oi? Urna? Urna eletrônica? Mais alguma coisa? O que mais? Meu Deus. Pode ir falando aí. Eu vou fechar a porta. Né? Pera aí. E aí, galera? Eleger, escolher. Eleição. O que vem na sua cabeça? Urna eletrônica. É uma boa. O que mais? Acho que geralmente sempre existe tipo, um lado A e um lado B. Lado A. Nos Estados Unidos tem os republicanos e o... Republicanos e democratas. Política. Eu também pensei nisso. Eleição. Política. Tipo, escolher alguém. Escolher alguém. Tenha isso em mente. Política. E hoje, eu fico até assim, não posso falar. Como não é um assunto muito debatido há muito tempo, que a eleição vai diferenciar, por exemplo, que eu sempre falo para vocês, calvinistas e arminianos, pentecostais e históricos. É uma discussão muito abrangente, mas se a gente tiver na cabeça a política nos moldes terrenos, a gente consegue entender facilmente como é que um lado pensa e como é que o outro lado pensa. Eu vou apresentar para vocês os dois lados hoje. Logicamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E quando eu falo puxar a sardinha para o meu lado, quer dizer que eu estou na minoria daqueles, a minoria dos cristãos pensam como eu penso. Mas os maiores teólogos da história da igreja pensam como eu penso. Lógico, segundo o que eu acho dos maiores teólogos. Mas depois eu até vou passar uma lista para vocês de pessoas que pensam diferente de mim, que com certeza estariam entre os 50 maiores teólogos da história da igreja. Ou pelo menos no Brasil, entre os 20 melhores homens de Deus para você ouvir. Isso eu estou falando dos dois lados.
Mas vocês vão entender. Mas tenha em mente, eleição, para a gente conseguir resumir basicamente um lado e o outro, eleição como politicagem. E no sentido de fazer escolha. Quando o Lucas vota, né? Quando você vai votar, você tem critérios para votar? Sim. Isso é uma forma de fazer uma eleição. Você observa, né, e elege alguém, vota em alguém. Então esse é o molde que a gente tem que ter em mente, tá? Urna eletrônica, Bolsonaro, Lula, política, campanha política, políticos, Brasília, presidente, prefeito, vereador, deputado, enfim. Quando eu falo em eleição, eu penso sempre nisso. Eleição está sempre relacionada ao mundo da política. Quando você pede o significado de eleição no Google, ele mostra o seguinte pra gente: ação de eleger, escolher, ação de escolher ou de ser escolhido por meio de votação, escolha feita através da utilização de uma urna, elege ou escolhe alguém para ocupar determinado posto, pleito, escolha em que há preferência, primazia ou predileção. Então a eleição é basicamente o ato de escolher alguém ou alguma coisa. Então se você vai no IP e você escolhe um beirute de frango ou um de carne, isso é eleição. Você delibera valor, você julga as coisas considerando a sua realidade atual. Por exemplo, por que a Carol não come beirute de carne? Porque ela não come carne. Então ela prefere, por causa disso, comer o de frango. Não é nem pelo dinheiro, mas é pela carne em si. Mas o dinheiro também. Então, em tudo, nós elegemos alguma coisa, em certo sentido. Em qualquer situação, você está escolhendo coisas, elegendo coisas, deliberando valor sobre X e Y e fazendo escolhas, tá? Então, basicamente é isso. É optar por uma coisa e rejeitar outra coisa. Basicamente é isso, tá? Eleição. Simples assim. O que eleição tem a ver com Deus? Existe isso na Bíblia? Como é que isso funciona? Quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai se deparando com algumas coisas na Bíblia, a gente começa a perceber que este é um assunto bíblico. E a Bíblia fala sobre eleição. As pessoas vão lendo a Bíblia e vão descobrindo algumas coisas que faz a mente dar uma bugada. E por que dá uma bugada? Porque quando você vai entender a eleição, você começa a falar assim, mano, peraí, velho. Não, peraí que eu preciso raciocinar direito para entender. Então, por exemplo, livros como o livro de João, o Evangelho de João, Romanos e Efésios, são um dos livros mais lidos da Bíblia. Esses três livros, Evangelho de João, a Carta de Romanos e a Carta de Efésios, são três dos mais lidos da Bíblia, tá? Esses livros têm grandes textos famosos. Por exemplo, João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Romanos 1,17, o justo vive pela fé. E outras tantas. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Enfim, temos muitos. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus, que são textos famosíssimos. Fala também em Efésios 5 do casamento, que o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher se submeter ao seu marido, e enfim, fala desse tipo de coisa. Beleza. Nesses mesmos livros nós encontramos o seguinte texto. João 15,16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu poderia mudar isso aqui e falar: vocês não me elegeram, eu elegi vocês. Jesus falando isso. Efésios 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Romanos 11,5.
O mesmo aconteceu hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Romanos 11 vai falar o seguinte: não é todo filho de Abraão que é filho de Abraão. Em que sentido Paulo está falando isso? Não é todo mundo que nasce de Abraão que é descendente da fé de Abraão. Os filhos de Abraão não são aqueles que descendem sua família de sangue, mas a sua família da fé. Esse é o pai Abraão, que é o pai da fé. Por que ele é o pai? Porque ele teve fé em Deus. Então, todos que creem em Deus como creu Abraão, são filhos de Abraão. O que Paulo está falando aqui é que poucos de Israel permaneceram fiéis. Por que poucos de Israel, se Abraão era judeu? Porque não são os israelitas que são filhos de Deus, são os que creem em Deus. Não é porque você é judeu que você é filho de Abraão. É isso que Paulo está falando aqui. Aí ele fala: aconteceu agora, pois uns poucos de Israel permaneceu fiel, escolhidos estes pela graça de Deus. Então, os mesmos livros que são famosíssimos contêm esses textos que você fala assim: peraí, escolhidos pela graça de Deus, antes de criar o mundo, Deus escolheu em Cristo. Vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. Estes não são os únicos textos que você vai encontrar falando isso. Existem outros textos, tá? Você pode depois pesquisar lá. E antes da gente entender o que é eleição, a gente precisa entender outra coisa que anda junto, que é a predestinação, como eu coloquei em azul aí. Predestinação e eleição são coisas, não são coisas iguais, mas são coisas paralelas. São coisas que, como Augusto Nicodemos fala, como a linha de um trem. Se você pegar, por exemplo, a linha do trem, pensa numa linha do trem que vai muito longe. Se você ficar no meio da linha do trem, você vai ter um pedaço da linha dos dois lados. Mas lá no horizonte, essas linhas parecem fazer assim, ó, se convergem. Então é mais ou menos essa a ideia. São duas coisas diferentes, paralelas, mas no final elas se convergem, elas se encontram. Tá? Vamos entender primeiro o que é predestinação. Ô João, você que é um menino inteligente? Predestinação. O que você acha? O que significa isso para você? Tem ideia? Predestinação? Heloísa. Também nada. Lucas. Morrone. Um destino. Como posso pôr as palavras? Destino já moldado para você. Predestino. É um predestino. Nada mais é, eu vou explicar isso com mais detalhes, mas é isso. Predestinação é um pré-destino. É um destino pré-estabelecido. Tá? Nós vamos entender isso. O que é predestinação? Essa é uma palavra que ela é composta por um prefixo e por uma raiz. Predestinação. No grego, essa palavra é prorizo ou pró-orizo, que é mais ou menos, se você for pegar assim na raiz que parece com português, é um pró ou um pré-horizonte, tá? É um pré-distante, é um pré, ou poderia considerar, como a raiz do grego vai falar, é um pré-estabelecimento ou uma pré-fronteira, tá? Fronteira como tipo assim, destino para passar para lá, entendeu? Então é prorizo, predestinação. A gente acabou de ler um texto que fala sobre predestinação, tá? A palavra pró, que é no grego, é o nosso pré na língua portuguesa, e quer dizer antes. Então, o pré nosso tem que prefixo, por exemplo, eu acabei de falar aqui, ó, essa é uma raiz que tem um prefixo. O que é um prefixo? Que vem antes do fixo. Então, quando eu falo prézinho, o que é o prézinho? É o pré antes da escola normal. Antes do zinho. Entendeu? Então, ou seja, é um zinho menor ainda, porque ele vem antes, né? E assim por diante.
Então, a outra, né? Então vem o pró ou pré, que vem antes, e a outra palavra é orizo, que significa determinar, designar, ordenar. Juntando as duas coisas é prorizo, que quer dizer uma determinação pré-estabelecida ou pré-ordenada. Vamos ler então de novo. Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si. Então, se eu te perguntar, para você responder fácil, o que Deus fez nesse caso aqui? O que é a predestinação de Deus em Efésios 1, versos 4 e 5? Deus nos predestinou para quê? Responda. Para si. Qual foi o predestino então que Deus pré-ordenou para esses que Ele amou antes de criar o mundo? Ele pré-ordenou essas pessoas para si mesmo. Para o que? Nos moldar ou nos adotar como filho, ou melhor, para nos adotar como filho por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. O que esse texto está ensinando? Não parece difícil entender que parece haver um processo nessa obra de Deus. Existe um processo. Como o texto mostra, a ordem é que Deus escolheu ou elegeu em Cristo e, tendo escolhido, agora Ele pré-ordena. Primeiro Ele escolhe, Ele elege. A gente não está falando de eleição ainda. Por isso que eu estou falando que as duas coisas não vêm para lá. Primeiro Ele elege. Tendo elegido, Ele dá um destino para essa pessoa, ou para esse grupo de pessoas. Tendo escolhido, Ele o pré-ordena, pré-estabelece, predetermina, ou predestina a estes que Ele escolheu para serem o quê? Seus filhos, ou seja, para serem salvos. Ainda no final do texto, Paulo deixa claro, segundo o bom propósito da sua vontade, ou, como eu gosto de tradução da Almeida aí, como eu sempre falo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus elegeu, ok, e Ele predestinou segundo a sua própria vontade. Ponto. Tá? Sobre a predestinação, não há discussão de que ela é uma doutrina bíblica. A gente não tem discussão, eu acabei de falar que existe uma briga entre um lado e outro. A briga não é se existe predestinação, mas é como ela acontece. Não existe briga quanto à predestinação. Todo mundo, todo crente, quadrangular, reformado, pentecostal, assembleiano, batista, presbiteriano, metodista, católico e qualquer outro que tenha a Bíblia como livro sagrado, acredita na predestinação. Se não acredita, é porque ele rasga a Bíblia. Porque está na Bíblia. Mas pode acontecer o seguinte, pode ser que você pergunte para alguém, você acredita na predestinação? E a pessoa, sendo cristão, responde, não acredito. Quando isso acontece, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, essa pessoa só é meio burra, só isso. Ou, que é mais comum, essa pessoa diz que não acredita na predestinação, só que na verdade ela acredita. Mas ela quer dizer que não acredita na predestinação nos moldes calvinistas. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque é comum você ver isso entre os pentecostais. Você pode fazer o teste. Pergunta para um pentecostal, um assembleiano ou quadrangular, que dificilmente você vai encontrar. Aqui na igreja você vai achar também, mas eu acho que é mais difícil. Mas em outras quadrangulares por aí, você pode perguntar se ele acredita na predestinação. Pode ser que muitos deles vão responder que não, só que na verdade eles acreditam. O detalhe é que o assunto predestinação, ele chega nesse ponto da pessoa falar que não acredita, porque é um assunto culturalmente calvinista. Quando você fala assim, você acredita em predestinação, é mais ou menos o que eu estou te perguntando, você é calvinista? Porque o calvinismo, durante a história, meio que adotou isso como um sinônimo. Se eu falo, por exemplo, eu sou calvinista, isso quer dizer que eu acredito na predestinação nos moldes calvinistas. Agora, se eu perguntar para alguém assim, você acredita na predestinação? E a pessoa categoricamente falar, acredito. Eu mesmo vou julgar que essa pessoa provavelmente é calvinista. Porque virou como um sinônimo de calvinismo, entendeu? Mas não que pessoas que dizem que não acreditam, não acreditam.
Tá? Então, tenha isso em mente. Por qual motivo que isso acontece? O que acontece entre os crentes é que cada um deles pensa diferente a respeito da predestinação. E por qual motivo existe essa diferença? A gente precisa voltar numa aula que eu dei sobre o pecado. E vocês se lembram disso aqui? Que eu mostrei para vocês? Estava aqui, se lembram? Então a gente tem pelo menos 4 categorias de pensamentos. Dessas 4 a gente pode... 4 não, são 3 na verdade, tá? E essa do meio, que é o semi-pelagianismo, ela é meio que junta um pouco das duas coisas, né? Mas na verdade são 3. Que é, vamos começar da direita aí para a esquerda, né? Que é Pelágio, depois o semi-pelagianismo e depois Agostinho. A briga se encontra entre essas 3 faixas de pensamento. Quando eu falo para vocês assim, ó, calvinismo, por que eu falo que eu sou calvinista e não sou agostiniano? Por uma questão cultural. Porque na verdade, o calvinismo é o agostinianismo. E o arminianismo é meio que um semi-pelagianismo. Mas por uma questão cultural, didática da gente entender, eu falo que eu sou calvinista. Tá? Mas, entendam, a briga está entre Pelágio, semi-pelagianos e calvinistas. Eu vou descartar e afirmar para vocês. Pelágio, herege, e não é considerado uma doutrina cristã. Por quê? Porque essa doutrina, Pelágio, considera, como eu coloquei aqui, que embora Adão tenha pecado, nós não herdamos o pecado de Adão e nós temos condições plenas de viver uma vida sem a necessidade de Deus e responder com fé a Deus. Ou seja, o homem não foi afetado pelo pecado. Por isso que, afirmo categoricamente para vocês, Pelágio é um herege que precisa ser excomungado da igreja, como foi em sua época. Então sobra semi-pelagianismo e o Agostinho. É nessas 2 faixas que nós encontramos irmãos que se divergem. Deu para entender? Beleza? Agora eu quero que você pense um pouco. Faça um exercício mental. Tente encontrar a lógica da predestinação ou da eleição segundo os fundamentos básicos do agostinianismo e semi-pelagianismo. Vou só relembrar. O que é o semi-pelagianismo? Ele acredita no livre-arbítrio. E o agostinianismo, que o homem é completamente depravado e as suas vontades estão completamente aprisionadas pelo pecado. Ele é morto em seus pecados. E de um lado, é como tá aí, ó. De um lado você tem um cara morto e do outro você tem um zumbi. Tá? Você consegue encontrar a lógica. E por que eu estou falando lógica? Lembra que eu não sei se vocês vão lembrar. Eu vou botar aquele daqui a pouco. Eu falei para vocês que existem 5 pontos calvinistas, 5 pontos arminianos, que são uma ordem lógica de pensamento. É uma ordem lógica a estrutura do pensamento em si, quanto à ordem lógica de entender uma coisa, segunda coisa, terceira, quarta e quinta coisa. Você consegue tentar encontrar a lógica da predestinação calvinista ou agostiniana, ou a lógica da predestinação arminiana, semi-pelagiana? Do agostinianismo, sei lá, é uma coisa que foi destinada, isso existe, essa palavra? Destinada à depravação, entendeu? Destinado ao quê? A depravação do homem. Tá, não é isso. Eu vou ajudar, vou facilitar. Como eu falei, o primeiro ponto do calvinismo ou agostinianismo é: o homem não é livre. O homem, ele não tem condição nenhuma de agradar a Deus. Do outro lado, o homem tem livre-arbítrio. Ele tem capacidade para agradar a Deus. Pronto. Qual é a lógica da predestinação e da eleição segundo cada um dos pensamentos? A eleição é incondicional. A outra, a eleição é
condicional. De um lado, a eleição não depende em nada do homem. Do outro lado, a eleição depende um pouco do homem. Então, se eu tenho um homem completamente morto, o que Deus vai olhar no morto para que ele possa ser convencido de escolhê-lo ou predestiná-lo? Nada, porque o homem não tem nada. E do outro lado, Deus pode ver porque ele tem alguma coisa. Entendeu a lógica? Por isso que eu falei para vocês agora, ó, livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, então ele é escolhido. Chegando. Se o homem tem livre-arbítrio, então ele é escolhido condicionalmente. Se ele escolhe condicionalmente, a expiação, aí é outros assuntos, mas enfim, a graça, a expiação é limitada, ilimitada, aliás, né? Ou universal. Depois, a graça de Deus pode ser resistida, e depois o homem pode decair da graça. Eu não vou entrar nos outros detalhes, porque a gente vai só com os dois pontos aqui. Do outro lado, se o homem é completamente depravado, a eleição é incondicional. Não há condição nenhuma que o homem possa ter que possa convencer a Deus de escolhê-lo. Vamos para frente. Tem muita coisa hoje, eu nem sei se vai dar para encerrar. Vamos encerrar essa questão da predestinação. Todos os crentes acreditam em predestinação. Todos. Todos os crentes são predestinados e eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Todos. Todos os crentes acreditam que os salvos foram eleitos por Deus antes mesmo dele pecar, antes mesmo de existir mundo. Todos eles sabem da existência do livro da vida, onde está escrito o nome dos eleitos antes da fundação do mundo. Todos. Semi-pelagianos e calvinistas e agostinianos. Todos acreditam que o homem foi eleito antes da fundação do mundo. O homem foi eleito antes dele pecar. Os salvos são eleitos de Deus. E, enfim. Beleza. Onde está o problema? O problema não é a existência da doutrina, mas como ela ocorre. Predestinação e eleição são coisas diferentes, mas caminham junto. Deus escolhe, antes mesmo da pessoa nascer, aos que ele escolheu, lhes dá o destino de serem adotados por ele. Para encerrar, entenda a diferença com o processo. Romanos 8, 29. Esse texto é de suma importância. Romanos 8, 29. Diz, aí na tela: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, eu botei esse detalhe aí para vocês terem uma ideia. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Sério. Você sabia que muito do que eu passo aqui para vocês é mais pesado do que o que eu aprendi no seminário? Quando eu estudava, não tinha esses atalhinhos de grego para entender não, cara. A gente tinha que pegar na marra, tá ligado? E vocês são muito privilegiados. Não é porque eu estou dando aula não, cara. Porque, tipo assim, o que eu estou passando aqui, eu duvido que tem escola bíblica nessa cidade que tem o nível dos ensinamentos que eu passo para vocês aqui. E mais uma vez, não é porque eu estou dando aula para vocês. É porque, cara, isso aqui tem uma análise muito mais profunda do que muita coisa que vocês veem por aí, tá? Então eu botei essa caixinha aí amarela, a palavra conheceu lá, eu negritei lá em cima, conheceu. O que significa a palavra conheceu? Prognosco. Na verdade, prognosco lembra do prefixo? Pro é o que? Antes. Gnosco vem de gnosis, ou de gnosticismo, que é saber, conhecer, etc. Na verdade, de antemão conheceu, antemão, conheceu, gnosco. Antemão conheceu é uma palavra só no grego, prognosco. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, pré-conheceu na tradução. Se a gente pegar talvez outra tradução, não vai estar escrito, por exemplo, de antemão conheceu. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa em algum. Antecipadamente conheceu, mas vai dar na mesma, vai ser prognosco. Vamos ver se eu encontro uma tradução que possa não ter as duas palavras. Tá?
Porque a tradução correta das duas, como é a sua? Hã? Pois Deus conheceu de antemão Antemão. os seus É. predestinou. Então, conheceu de antemão, gnosco pro. Só mudou a ordem, mas ok. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Conheceu de antemão, conheceu por antecipação, antemão conheceu, O meu tá os que Dantes. Dantes conheceu, dá na mesma. Dantes? Aqui, ó, aqueles que antecipadamente conheceu, conheceu antes, pré-conheceu. Essa está na tradução literal do texto tradicional. Antes conheceu, desde antes conheceu, antemão, porque desde o princípio de tudo Deus decidiu que aqueles que viessem até Ele já sabia que seriam, isso aqui não estava. Mas beleza, acho que a gente não vai ter. É porque realmente, prognosco, a melhor tradução seria antes conheceu, antemão conheceu, pré-conheceu. Conheceu antes. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Agora olha lá embaixo, prognosco. Primeira possibilidade de prognosco, que ela pode ser aplicada no texto, é ter conhecimento de antemão ou prever. Então, de antemão previu. Ou de antemão conheceu. Ou a segunda, daqueles que Deus elegeu para a salvação. Predestinar para a salvação. E aqui que eu quero que vocês notem isso aqui, ó, a segunda aplicação do prognóstico. Ela é uma palavra que se correlaciona diretamente com eleição e predestinação. Como a sequência do texto. Antemão conheceu, também nos predestinou. Tá? Viu isso aqui? Ó. Olha o processo. Por que eu estou falando de um processo? O que é um processo para fazer um bolo, Heloísa? Você começa o bolo botando no forno, você primeiro assa a forma. Eu estou falando de processo, que existe uma ordem para que as coisas aconteçam. Aqui é a mesma coisa. Se você pegar o texto, você vai ver que as coisas vão fazendo assim, ó. Primeiro faz isso, depois aquilo, depois aquilo. Tá. Então, de antemão conheceu, é a primeira parte desse processo. Deus, antes da fundação do mundo, conhece, elege um grupo de pessoas. Depois que ele conheceu e elegeu essas pessoas, ele dá um destino. Tendo escolhido esse grupo de pessoas, agora Deus lhes predestina, dá a eles um destino. Qual é o destino? Serem a imagem do Filho de Deus, ou serem adotados por Ele, segundo Jesus Cristo. O destino dos escolhidos é se tornarem a imagem de Jesus. E a consumação final, qual é o objetivo final de Deus com essa eleição, predestinação e transformação na imagem do Filho de Deus? O objetivo de Deus nesse processo é fazer de Jesus o primogênito de uma grande família. Ter Jesus como exemplo máximo dessa grande família. Beleza? Existe então um processo lógico. E todos os cristãos, pelagianos, veja não, semi-pelagianos e agostinianos, é exatamente isso. Tá? Todos acreditam nesse processo. Aonde que está o problema então, se todo mundo acredita nesse mesmo processo, nessas mesmas coisas? Onde está o problema? O problema está no seguinte: quando você vai votar em alguém, quais os critérios que você usa para escolher? É aqui que mora o X da questão. Quais foram os critérios utilizados por Deus para eleger e depois predestinar e depois torná-los a imagem do Filho e depois fazer de Jesus esse grande exemplo dessa grande família? É aí que mora o detalhe. Perguntei para o Lucas. Lucas Morrone também vota. Você não vota? Você não tem critérios para votar? Por exemplo, você vai votar num cara que é a favor do aborto, quer liberar droga, quer fechar a igreja. Então você tem um critério. É aí que está. O arminiano, semi-pelagiano, Deus tem os seus critérios. Do outro lado, adiantando o assunto, Deus não tem nenhum critério. Por isso, a eleição é incondicional e, de outro lado, ela é condicional. Este é o problema. Não é o processo em si, não é a eleição nem a predestinação, mas é o critério que Deus usa.
Então agora a gente vai falar sobre a eleição. Vocês entenderam o que é predestinação? É o seguinte, Deus escolheu uma galera. A gente não entendeu ainda a parte dos critérios ou não critérios, mas existem predestinados. Homens e mulheres que já têm um destino pré-estabelecido pelo próprio Deus. E que o final desse predestino é a salvação. A gente, beleza? Ok. Agora a gente vai voltar na primeira parte do processo para entender eles. Quer perguntar uma coisa? Vimos que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um grupo de pessoas. A gente concorda? A ideia do estudo não é defender um lado ou outro, embora não tenha como. Isso é inevitável. Mas eu não quero defender a minha posição, embora seja inevitável. Eu quero apresentar para vocês e depois apresentar os dois lados e eu vou refutar o outro lado. Isso não quer dizer que do outro lado tem pessoas que são incrédulas, que não são salvos nisso. Com certeza existem homens e mulheres que estão do outro lado, que são muito melhores do que eu, que se viesse dar aula aqui iam me deixar calado, que eu não ia conseguir argumentar. Como mostrarei o nome desses caras aqui, que vocês podem pesquisar. Mais uma vez, vale ressaltar que não diz respeito à salvação de ninguém. Sproul, ele apresenta uma lista de teólogos. E eu vou apresentar uma lista de teólogos brasileiros para vocês, dos dois lados, para que vocês possam pesquisar. Calvinistas, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Marcos Granconato, Paulo Júnior e Jonathan Edwards. Maior teólogo. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards não é brasileiro, mas é um dos maiores teólogos calvinistas que já passaram nessa terra. Jonathan Edwards. Ele tem uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. O culto, quando ele pregou, demorou mais de um dia. Que enquanto ele pregava, as pessoas começavam a ter a sensação de que o chão estava se abrindo, que eles estavam indo para o inferno naquele momento. As pessoas grudavam na pilastra e gritavam: não me leva! Não me leva! Não quero ir para o inferno! Virou um desespero dentro da igreja. Esse culto só foi acabar porque enquanto ele pregava, eu não sei se essa história é real, que eu não me lembro direito. Ele olhou para trás e tinha um jovem de joelhos chorando, desesperado. Ele teve que pregar individualmente para esse jovem: cara, calma, é verdade, o inferno existe. Se você é um pecador, você está no mato, só que tem solução. Ele pregou individualmente. Depois que o moleque se acalmou, falou assim: nossa, então eu creio em Jesus, cara, quero esse Jesus. Você quer? Agora me ajuda a pregar para o resto da igreja. Foi acabar 24 horas depois esse pecadores na mão de um Deus irado. Só isso. E os arminianos, você tem o Bibo, César Cavalcante, Luciano Subirá, Rodrigo Silva, que é um adventista, muito bom. E o maior de todos eles nesse assunto, Carlos Vailate. Se esse cara tivesse aqui agora, ele ia me bater com as duas mãos. Depois, cala a boca. Carlos Vailate, pode ir. Aprenda com esses caras. Tá? Então, todos esses que eu estou citando aqui são homens de Deus com seus erros e acertos, doutrinários e morais. Tá? Eleição. Vamos lá. Já vimos que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um grupo de pessoas. Eu acho que eu... Vamos ao que interessa. Vamos olhar a Bíblia. E a gente vai encontrar na Bíblia quando ela apresenta essa eleição. Então, Gênesis 12, você vai ver que Deus escolhe Abraão. Eu não vou entrar agora nos detalhes de Deus ter escolhido Abraão. Eu vou entrar depois, lá no final. Mas olha só, Gênesis 12, do verso 1 até o 3 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A gente não vê aqui nesse texto Deus falando assim: Abraão, eu te escolhi.
Mas ele está implícito no texto. Quando você lê o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que é uma árvore genealógica. Não sei o quem, filho de seu quem, filho de não sei o quem, filho de não sei o quem, Terá, pai de Abraão. Aí no capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. É tipo assim, não tem muita informação relevante a não ser uma árvore genealógica de que Terá era pai de Abraão. Nesse sentido, você vê que Deus, ele meio que, essa impressão que nós temos com o texto, Deus simplesmente aparece na vida de Abraão e fala assim: Abraão, vou fazer isso uma grande agulha, beleza? Exato. Israel, Deus escolheu Israel, a nação, o povo. Quando eu falo escolheu Israel, nós olhamos no Antigo Testamento e entendemos essa eleição de Deus, ou escolha de Deus, como uma escolha de uma nação. Israel era a nação de Deus. Com Jesus Cristo, a gente começa a perceber que existiu um momento em que Israel era esse símbolo de eleição de Deus. Mas na verdade, com Jesus Cristo, nós ampliamos isso. Israel, ele é como se fosse a igreja do Senhor. Então, Israel hoje, ele é um país legal, próspero, top, tem muita coisa lá. Mas não quer dizer que Israel é um país privilegiado por Deus em algum sentido. É Israel. Tá? Israel, Deus escolheu Israel. Êxodo 3, versos 6 ao 10, disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, falando para Moisés. Sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão. Quem era o pai de Moisés não era Abraão. Por que ele está falando que é Deus do pai dele? Pai da fé. Essa fé que você tem, Moisés? Eu sou o Deus do seu pai dessa fé. Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, terra dos cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus escolheu os israelitas. Tá? Então Deus escolheu essa galera. Por que Deus escolheu, por exemplo, os fariseus, os hititas, os amorreus, que ele até cita aqui no texto? Deus escolheu os israelitas. Isso que o texto nos mostra. Frente. E nós temos também a questão dos indivíduos gerais. Sabemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, sabemos, irmãos amados de Deus, que eles os escolheu. Ele quem? Deus escolheu, ele os escolheu, os leitores. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Empenhar para consolidar essa eleição. Ele está dizendo assim: ó, vocês não são eleitos? Então, existe uma função de eleito. Ele não está querendo dizer aqui, atenção, ele não está querendo dizer aqui que você tem que confirmar sua eleição de alguma forma. Na verdade, a confirmação da eleição é a transformação na imagem do Filho de Deus. O que eu quero dizer com isso? O eleito, o que vai acontecer com ele? Qual é o que acontece na vida de um real eleito, de um eleito de verdade, que Deus escolheu antes da fundação do mundo? Ele se transforma na imagem do Filho. Como é que eu confirmo que eu sou eleito? Sendo a imagem do Filho. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Como? Agindo conforme a imagem do Filho, vocês não vão tropeçar. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e reconhecidos em sua presença. Então, é fato que Deus escolhe. Vamos analisar primeiro como que os arminianos entendem essa escolha. Como é que os arminianos entendem o critério que Deus usa para a eleição dessas pessoas? Acabamos de ler o texto que mostra que Deus escolheu Abraão, escolheu Israel e vários indivíduos em vários lugares do mundo. O pensamento arminiano dirá que essa escolha foi baseada na pré-ciência de Deus. O que é pré-ciência? Antes dele saber quem?
Antes de Deus saber? Como é que Deus sabia antes de Deus saber? Tem algo que Deus não sabia antes? Qual é a pergunta? Ó, o pensamento arminiano dirá que essa escolha de Deus foi baseada na presciência de Deus. Pré-ciência. Estou ciente que eu estou cometendo um pecado. Eu sei. Conhecimento. Conhecimento estabelecido. Pré-ciência de Deus. É um pré-conhecimento de Deus. Que Deus conhece antes. Não é que Deus conheceu antes de algum... Não. Presciência de Deus, Ele pode nos ensinar presciência de Deus como Deus anteviu. Presciência de Deus. O pré-conhecimento de Deus. Antes de eu beber essa água aqui, e eu pegar esse copo e ver que não tinha água e agora eu vou botar, Deus já tinha visto isso aqui. Presciência de Deus. Que na verdade nada mais é também do que onisciência de Deus. Só que a onisciência a gente considera um conhecimento geral na linha do tempo. Presciência é o conhecimento antes das coisas acontecerem no tempo. Antes das Torres Gêmeas arrebentarem no World Trade Center, Deus já sabia. Quando o World Trade Center arrebentou as Torres Gêmeas, Deus estava lá e já sabia o que ia acontecer. E Deus soube também de todos os resultados possíveis posteriores. Mas basicamente presciência, mas eu vou explicar para você o que quer dizer presciência realmente mais para frente. Porque existe um texto que fala sobre isso. O que é presciência? Segundo o pensamento arminiano, Deus na eternidade, antes de fundar o mundo, observou o corredor da história e procurou por pessoas que se arrependeriam e creriam em Jesus. Dessa forma, Deus anteviu a fé de uns e, tendo antevisto a fé, os escolheu e os predestinou, anotou o nome deles no livro da vida. Eu quero trazer uma imagem eu vou trazer uma imagem já, mas aonde que eles se baseiam a presciência de Deus como o ponto principal da eleição de Deus? Como é que Deus, se perguntar para o arminiano, como é que Deus escolhe segundo a sua presciência? Ele anteviu que você teria fé nele. Antes de você ver, ele já sabia que você ia ter. Sabendo que você ia ter, ele falou: vou anotar seu nome aqui. Por isso eu coloquei aquele cara com o livro na mão. Jesus dele com o livro na mão. Porque o livro da vida foi escrito segundo a presciência de Deus, segundo o arminiano. Deus foi olhando a história. Calvinista não. Não, eu vou explicar por quê. Vamos ler 1 Pedro 1 e 2. Aqui, ó. Na NVI diz o seguinte: 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, escolhidos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. João Ferreira de Almeida diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Este é o texto mais importante do pensamento arminiano. Tá? Nele podemos ver que Pedro cumprimenta os irmãos das igrejas citadas, que eram homens santos, salvos, e diz que eles foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento ou presciência de Deus. Como a gente já sabe, presciência então é conhecer antes. Mesmo sabendo nesse texto, eu me pergunto: por que eu não sou arminiano tendo esse texto tão evidente? E eu respondo na mesma resposta do Granconato: eu não sou arminiano porque eu tenho uma Bíblia em casa. Mas eu tenho uma Bíblia em casa que tem esse texto de 1 Pedro. Eu não baseio a presciência de Deus, o arminiano vai falar, o Senhor pelagiano, Deus elegeu segundo a sua presciência. E eu, Jonathan, vou falar assim: só que tem um problema aí, tá? Por que, Jonathan, olha esse texto: eleitos
segundo a presciência de Deus Pai. Como que, tipo, por que você não é arminiano? Eu vou explicar. Qual que é o grande problema do pensamento arminiano? É que se Deus anteviu a fé, então a eleição ou salvação tem origem no homem, não em Deus. Se o pensamento arminiano estiver certo, e se elevarmos esse pensamento à sua máxima potência, suas últimas consequências, temos que confessar que a salvação não depende de Deus, mas do homem. Sendo assim, a salvação é pelas obras, pois a fé é uma obra, como a gente viu no livro de Tiago. Vocês lembram que o livro de Tiago fala que Abraão foi justificado porque teve fé? Ele está falando lá que uma das obras que nós fazemos é a fé. A gente não pode considerar que obra é só pregar, tocar, evangelizar, ajudar o pobre. Não, isso não é só isso que é a obra de Deus. O que é a obra de Deus também? Crer em Deus. A fé é uma obra que nós fazemos. A fé é obra do Espírito, é fruto do Espírito. Se eu considerar que Deus me elegeu segundo a presciência dele ter visto que um dia eu teria fé nele, então ele me elegeu segundo os meus méritos. Isso não é lógico no pensamento arminiano? Se eu tenho livre-arbítrio, se eu consigo responder a Deus, se Deus faz 50% e eu tenho que fazer outros 50%, claro que ele me elegeu segundo as minhas obras. Eu vou explicar melhor. Vai ficar mais caro. Pensa comigo. Já está saindo fumaça já. Então, é exatamente por isso que eu falei que hoje a criança ia chorar e a mãe não ia ver. Imagina Deus no céu, antes da fundação do mundo, assistindo a história da humanidade num telão tipo da igreja. Ali está Deus com a sua pipoca. Chamou os anjos para assistir esse filme com ele. Está também, claro, Jesus está ali, o Espírito Santo. Estão todos ali no Cinemark Celestial para assistir esse filme chamado Humanidade. Vai ser o nosso próximo esquema de Cinemark Celestial. Então, Deus está lá no céu antes da fundação do mundo assistindo o filme da humanidade. Então começa o filme de Deus com o livro da vida na mão. Ele assiste com o livro da vida na mão. Ainda todo em branco. Começa a perceber que alguns homens e mulheres, mesmo sendo pecadores, acreditavam nele e acreditavam na esperança do Messias. Então ele começa lá, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Davi, Daniel, Ruth, Esther e tantos outros homens e mulheres começaram a surgir no filme. E Deus vai anotando o nome desse pessoal no livro. Também aparece o pessoal que vem depois de Jesus, como Pedro, Tiago, Paulo, Agostinho, Armínio, Lutero, Calvino, eu, você, o Michael, e Deus vai anotando o nome de todo mundo. O que está acontecendo? Deus está assistindo o filme à humanidade e vendo nesse filme que algumas pessoas responderiam com fé. Todos os nomes anotados foram anotados por qual motivo? Porque Deus assistiu o filme e viu que essas pessoas iam crer em Jesus. Dessa forma, Deus teve presciência, anteviu a fé. Deus assistiu o filme e, enquanto assistia, procurava, olha só, enquanto Deus assistia ao filme, ele procurava a fé. Procurava pessoas que teriam fé e anotava o nome dos que respondiam com fé. Então Deus assiste, está ali. Aí ele vê que no filme ia acontecer do Lucas, do João, ir na igreja a determinado dia e o João decidiu crer em Jesus. Vou anotar o nome do João, que ele decidiu que ele ia crer. E não só isso, o João creu e permaneceu crendo. João, está escrito no livro da Bíblia, teve fé em mim, beleza. Vocês entenderam? Aonde que está o problema de pensar assim? Há dois grandes problemas. O primeiro, se for assim, a salvação é, em último caso, resultado da fé e não da graça de Deus. Se Deus decidiu eleger pela fé das pessoas, então a salvação não é de graça, mas pela obra da fé. A fé passa a ser como o que comove a Deus, a eleger o homem
Como dito, o homem é então responsável pela sua salvação. Como fica aquele texto, por exemplo, de Efésios 2:8, que diz: a fé não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus procura por pessoas que tenham fé, ainda que seja por isso, quem é que faz tal pessoa ter fé? Se a fé é dom de Deus. Para esta visão fazer sentido, então, é necessário afirmar que a fé é produção do homem, que o homem tem condição, até com o auxílio de Deus. Deus dá 80% de fé e eu preciso fazer 20%. Não importa o nível, pode ser 0,01%. Eu preciso afirmar que esse 0,01% que é necessário para a minha fé ser de fato fé, é o homem quem produz. Só que se Deus procurou por fé, como é que fica Efésios 2:8 e não somente isso? Vamos passar. Perceba uma coisa, lembra que eu disse que a estrutura do pensamento arminiano calvinista tem uma estrutura lógica? Eles começam afirmando o livre-arbítrio e o outro lado, a depravação total. Iniciando assim, todo o resto é resultado lógico, como eu já expliquei. O primeiro ponto, então, do arminianismo é o livre-arbítrio. Ou seja, o homem tem condição de responder com fé com o auxílio de Deus. Bota isso na sua cabeça. Auxílio de Deus para ter fé é uma coisa. Deus produzir fé é outra coisa. Uma coisa é: Deus, me ajuda a pôr água no copo, porque o Senhor precisa que eu preencha esse copo. Você pode me ajudar segurando o copo para mim ou botando água? Isso é o pensamento arminiano. O que o calvinista faz? Deus, pega o jarro, pega a água, enche, pega o copo e enche de água. Eu não auxilio Deus e nem Deus me auxilia, mas é Deus quem enche o copo com água. Vocês entenderam isso, tá? O segundo ponto do arminianismo é o que? Eleição condicional. Qual é a condição? Prever a fé. Quer dizer então que Deus escolhe condicionalmente e a condição é a fé. É óbvio essa sequência. Se o homem tem livre-arbítrio, então a condição é ter fé. A eleição é condicionada pela fé prevista. Estou falando, isso aqui não vou ensinar. Meu. Se o homem tem livre-arbítrio, aqui ó, então ele precisa usar a sua capacidade para convencer Deus de lhe eleger. Ele precisa usar o seu arbítrio livre, suas vontades, suas emoções, para convencer o Senhor a eleger a ele. Perceba então que existe na eleição um jogo político, parecido com o que a gente tem na Terra, onde o político te convence de alguma forma a votar nele. Eu, em 2018, votei no Bolsonaro. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu analisei, julguei, tive critérios, vou votar nele. Votei. Em 2022, eu não votei no Bolsonaro. Por quê? Ele não me agrada. Não é o cara que eu quero votar. Independente se eu voto ou não voto, há critérios meus, que eu preciso enxergar nele. Isso é a política. O que o político fala para você? Vota em mim que eu posso asfaltar a sua rua. Vota em mim que eu sou um cara honesto. Vota em mim que eu sou um bom administrador. Vota em mim que eu sou legal. Vota em mim que eu não minto. Vota em mim que eu não vou roubar. Vota em mim que eu sou crente. Então ele tem um monte de motivo para te convencer a votar nele. Basicamente, na eleição arminiana, o motivo que faz Deus votar em alguém é prever a fé. Por isso que eu disse que nos moldes terrenos, a eleição de Deus na cabeça arminiana é a política terrena. Este é o problema. A eleição então depende do homem, não de Deus. Qual é o segundo grande problema? E esse aqui para mim é o pior dos problemas. Eu coloquei como líder, mas não é como líder não. Mas é como lidar com o texto que diz, por exemplo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos ler Romanos 3,
do verso 9 até o 18. Está aqui, vocês abrem não. Eu quero que vocês olhem aqui porque eu deixei bem. A eleição, eu estou perguntando para o arminianismo, tá? Estou fazendo uma pergunta. A eleição é segundo a presciência de Deus na fé do homem caído, tá? O homem está em pecado e você está falando para mim que a eleição é segundo a fé que ele vai fazer e Deus viu isso antes, então Deus elegeu ele por causa disso. Ok, me explica isso daqui, ó. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Como lidar com esse texto? Eu te pergunto. Se Deus, antes da fundação do mundo, foi no Cinemark Celestial para assistir à humanidade, enquanto ele assistiu ao filme, procurou homens com fé, quem foi que ele achou? Essa é a minha pergunta. Se todos dizem é inútil temer a Deus, todos os homens em pecado afirmam não há Deus. E ele mesmo fala no livro de Jó, não há nenhum justo na terra, não há quem busque a Deus. Se Deus sentar para assistir o filme da minha vida e depender de mim para ter fé, Ele nunca vai me escolher. Por isso que eu estou explicando. Qual é o grande problema? Se depende do homem ter fé, se depende do homem crer em Deus, ninguém é eleito. Todos afirmam. Olha lá no começo. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo do pecado, destituídos da glória de Deus. Vou melhorar minha pergunta. Se Deus procurou por fé, aonde que Ele achou? Quem será salvo? Quem é escolhido? Se assim Deus tivesse feito, o livro teria o nome de alguém? Sendo assim, o segundo grande problema arminiano é que se Deus elegeu prevendo fé, então Deus não elegeu ninguém. Mas, caso exista alguém que tenha sido eleito por isso, a gente volta ao primeiro problema e afirmamos que o eleito, então, é eleito pelos seus méritos. Esse é o problema. Se eu afirmo o livre-arbítrio... Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As únicas possibilidades de entender a eleição, a predestinação e o que a gente está estudando aqui são essas: calvinismo e arminianismo. Não existe terceira via lógica e baseada na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Ainda que eu não seja arminiano, eu respeito o ponto de vista de lá, porque quando você lê a Bíblia, parece que faz sentido. Deus fala assim, ó, Jesus, vinde a mim todos vós que estão cansados e eu vos aliviarei. Ele não está falando para você vir. Você tem que vir. Ele te convida. Só que é você que toma a decisão de vir. Ele não está falando isso. Só que tem um outro texto que ele fala assim, ó, vocês não escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês. Como é que a gente consegue convergir as duas coisas? Augusto Nicodemos ele diz o seguinte: imagina que você está passando pela rua e tem um galpãozão, e nesse galpão tem uma placa escrita assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você olha aquela placa e fala assim, cara, estou cansado, estou sobrecarregado. Se eu for ali, ele vai me aliviar? Ah, eu vou. E você vai. Só que quando você entra dentro do galpão, tem uma outra placa do lado de dentro escrita assim, ó, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi.
Perceba que o chamado de Deus, ele é universal. A pregação é para todos. E Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados. Qual é o grande problema? Nem todo mundo se acha cansado. Só se acha cansado e sobrecarregado quem Deus convence que está cansado e sobrecarregado. Nesse sentido é o que eu estou falando para vocês. Você entendeu? Mas mais uma vez eu vou frisar isso aqui. As únicas formas plausíveis, lógicas, e que eu respeito de entender isso daqui é arminianos e calvinistas. Não há terceira via. Por que eu estou falando que não há terceira via também? Existem pessoas que desmembram as duas coisas e tentam juntar uma à outra. As duas coisas são excludentes, antagônicas. Sabe quando você pega um ímã? Tem um lado certo do ímã que você junta e tem um lado que eles se repelem. É como esse ímã que se repele. Eles vão um para cada lado. Não tem como montar um Frankenstein teológico. Ou você é calvinista, ou você é arminiano. E tem aquele chato que fica perguntando: você é calvinista ou você é arminiano? Sou de Jesus. Você é arminiano. Você é arminiano. A mesma coisa perguntar: que time você torce? Torço por time de Cristo. Você é chato. Então, assim, por isso que eu estou falando para vocês, embora eu seja muito calvinista, convicto da minha posição, eu respeito muito a tradição arminiana e o pensamento que eles trouxeram. Porque existe nuances de você olhar para a Bíblia e falar assim, cara, mas parece que o homem participa. Parece que o homem participa. Só que quando eu percebo a Bíblia como um todo, eu falo assim, mano, o fato do parecer que o homem participa, na verdade, é Deus o convencendo a participar, mas não é uma iniciativa do homem, é o próprio Deus que faz ele ir até o Jesus, que alivia dos pesos e dos bagulhos. Vamos para frente. Vamos entender agora a eleição segundo os calvinistas. Que horas são? Como pensa o calvinista? Qual é o critério que Deus usa para eleger? Nenhum. Fim. Agora, tá bom. Acabou a aula. Então, mas o que a gente faz? Deus faz só. Tô zoando, tem mais. Não. Tem mais. Não, Jonathan, achei que era isso, cara. Vai ser o critério. Nenhum. Tá bom, pronto. Nenhum critério. Não tem critério. A eleição segundo o calvinista é nenhum. Ele salva Nenhum critério no homem. O critério que Deus utiliza é: eu não escolho segundo o homem. Porque se eu for escolher segundo você, você é um Zé Ruela. E detalhe, gente, que eu vou falando e vou me lembrando de algumas coisas. Você vai ver lá que, por exemplo, um dos pontos dos dois lados é a graça, aquele negócio que muito arminiano acusa ao calvinista, né? Então quer dizer então que uma vez salvo, sempre salvo? Sim. E do outro lado eles vão falar que o homem pode perder a sua salvação. E nós vamos falar depois aqui para frente sobre a segurança da salvação. Uma pergunta, aí aqui ó, uma coisa muito importante que eu falei esses dias aqui na igreja para alguém, para o Atos eu acho. Falei, Atos, sabe por que eu sou calvinista? Não é só por causa da Bíblia. Mas se você pegar a estrutura do pensamento lógico e filosófico, eu tendo a ser calvinista. E eu vou explicar o porquê. O arminiano ele fala que você pode perder a salvação, certo? Só que o arminiano ele acredita que o homem é eleito, segundo a presciência de Deus. Que Deus anteviu a fé dele. E por ter antevisto, Deus o elegeu, o predestinou, o torna a imagem de Cristo e depois o glorifica. O arminiano pensa, se o arminiano confessa que Deus elege segundo a presciência, como que ele perde a salvação? Então Deus viu errado. Deus previu errado a fé. Ou Deus previu e falou assim, não, peraí, durante 10 minutos eu vi fé. Vou botar seu nome. Passou 10 minutos, nossa, agora eu já escrevi, não dá mais pra pagar. Eu nem vou colocar mais nada permanente, cara. Pega um branquinho. O arminiano, em seu sentido lógico, isso é o que eu estou falando, ele precisa confessar que o homem não perde a salvação. Se Deus previu, Deus sabe todo mundo que vai estar lá. Por acaso tem alguém que Deus sabe que está salvo, que será salvo, que não vai estar lá? Deus viu a Manu lá, só que a Manu não vai estar lá? Rapidão. Olha só, eu não falei para vocês do processo.
Conheceu, predestinou para ser segundo a imagem, para Jesus ser o chefão da família. Lê o próximo versículo. Eu li o 29, agora olha o 30. Olha o 30. Romanos 8. 8, 29 e 30. Vamos ler. Achou? Pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que fossem o primeiro entre muitos irmãos. Agora, olha o 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Minha pergunta, mais uma vez, é essa. É possível Deus predestinar alguém que ele anteviu a fé e não chamar essa pessoa? Se Deus lá na eternidade viu que alguém ia ter fé, segundo o pensamento arminiano, Deus viu que alguém ia ter fé. Se ele viu, Deus não vai chamar ele quando ele estiver vivo? O que é o chamado? Por exemplo, Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Se ele me elegeu, ele vai utilizar os seus métodos, a pregação do evangelho, para me chamar e para confirmar a eleição que ele fez lá atrás. Ou seja, como é que eu confirmo se de fato eu sou um eleito? Primeiro, crendo no evangelho. Segundo, me tornando cada vez mais a imagem do Filho de Deus. A minha pergunta é, se Deus anteviu fé, ele não chama? O processo é cortado no meio? A minha pergunta mais a fundo é, predestinou, ele elegeu, predestinou. Aí a pessoa nasce, ele chama para confirmar a predestinação. Depois que ele chama e a pessoa crê, ele declara essa pessoa justa. Nós vamos falar sobre justificação. E depois de chamar essa pessoa de justa, ele salva, dá a glória, leva a salvação. A minha pergunta é possível Deus começar esse processo em alguém que ele anteviu antes da fundação do mundo e parar no meio? Mas beleza, vamos entender o calvinismo. Tipo assim, é meio sem lógica, né, na verdade. Tipo assim, no meu ponto de vista. Se Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, onipresente, onisciente, como que ele, tipo assim, vai salvar um cara, dar a salvação pro cara e depois tirar a salvação dele, entendeu? O cara perder a salvação. Foi isso que eu falei pro Então Atos. ele nunca ganhou, entendeu? Nunca teve. Tipo, eu tenho um tio meu, ele foi anos Da igreja. foi anos pastor, pregava tudo, e hoje ele é totalmente desviado, bebe, usa droga, tudo. E se ele se converter, amém, né? Tá salvo. Mas não é tipo assim, virou pastor, se salvou, aí agora não tá mais salvo, perdeu a salvação, e se ele se converter, ele vai ganhar a salvação de novo. Meio sem lógica. Sim. O detalhe é que pode ser que seu tio seja salvo. Pode ser. Pode ser mesmo. A questão é que nenhum salvo vai ser surpreendido da sua salvação. Ele pode ser salvo, mas em que condição ele é salvo? Quando ele expressa a imagem do Filho de Deus. Detalhe é que Davi cometeu pecados terríveis. Judas, agora olha o detalhe. Judas, ele foi enviado. Jesus, não me lembro o texto agora, mas Jesus, ele pega os 12 e fala assim, vai pregar não sei aonde. Todos vão, todos, Judas também. Judas volta, todos começam a testemunhar. Expulsamos demônios em seu nome, Jesus. Curamos em seu nome. Judas produziu milagres. Testificou milagres. Judas viu Lázaro ser ressuscitado, cara. O fato de estarmos na igreja é um excelente sinal de sermos salvos. Só que é o seguinte, cara, só Deus realmente confirma isso em nós. Isso não quer dizer que a gente tem que andar preocupado. Cara, eu sou muito salvo. Como eu queria que Deus voltasse, Jesus voltasse agora, que eu ia fácil para o céu, velho. Não pelos meus méritos, pelos dele. Agora, é isso que a gente tem que ter em mente. Como que o salvo expressa a salvação? Agindo como salvo. Depois vocês leem lá, o Lucas estava na aula que eu dei lá sobre 1 Coríntios 15, que fala que a semente, ela dá uma fruta segundo a sua espécie. Semente de maçã não faz crescer banana. Ela faz crescer uma planta diferente da semente
mas é segundo a sua espécie. A semente faz brotar algo diferente segundo a sua espécie. O nosso corpo é tipificado como uma semente. Se eu morro sendo uma semente que produz obras da carne, eu vou uma hora dar fruto. Na ressurreição, eu serei ressurreto. Só que eu serei ressurreto com um corpo segundo a minha espécie. Obras da carne. Serei condenado. É isso que ele está falando. Se eu sou uma pessoa que produz obras do Espírito, essa é a semente que eu sou. Uma semente do Espírito. Então, quando eu ressuscitar, eu darei fruto segundo a minha semente. Como é que nós testificamos e confirmamos a eleição de Deus? Agindo segundo a imagem do Filho de Deus. Isso para os dois lados, arminianos e calvinistas. Isso é um grande problema. Vamos lá, preciso começar aqui, mas eu vou lembrando de coisa. Arminianos acusam os calvinistas e falam assim, então quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. O salvo não faz o que ele quer. Ele só é salvo se ele não faz o que ele quer. Tem nada a ver. Ah, não. Ah, eu sou salvo, então se dane. Vou viver minha vida, vou pra Gandaia, vou na zona, pegar umas mulheres por aí. De forma nenhuma. Se ele é salvo, ele não age assim. Se ele é eleito, ele é um eleito para ser segundo a imagem de Deus. Se ele não é segundo a imagem do Filho de Deus, então ele não é eleito. É óbvio. Porque a eleição tem um processo. Esse processo não é quebrado no meio. E também tem a mesma pergunta para eles, né? Se a gente ganha e perde a salvação, é só fazer coisa boa, tá ruim, ganhar, perder. Aí na hora que vai morrer, Jesus perdeu as personagens, ganhei, pronto. Augusto Nicodemos brinca, sabe aquela flor, mal me quer, nem me quer. Tô salvo, não tô salvo. Tô salvo. É legal, tem uma tirinha, um memezinho, que tem Calvino e Arminio. Aí Calvino tá sentado no banquinho assim, cara, numa mesa. Sentado assim, de boa. Calvino, tá pegando aí. Calvino aqui, ó, tranquilaço. Calvino aqui, ó. E Arminio, a de quatro no chão, se arrastando assim, ó, procurando alguma coisa assim. Aí Calvino pergunta, o que você está procurando? Caraca, velho, perdi minha salvação. Estou preocupado, estou procurando minha salvação, não sei onde eu deixei. Gente, é brincadeira, mas vamos lá. Antes da gente ir para a Bíblia, vamos voltar lá no Cinemark Celestial. Vimos que o pensamento arminiano considera que Deus previu fé. No pensamento calvinista, Deus não previu fé. Deus não procurou homens de fé, mas produziu homens com fé. Deus não procurou, mas produziu homens com fé. Deus não assistiu o filme baseando sua eleição na fé. O que ele fez foi escolher homens e mulheres baseados no beneplácito da sua vontade. Isso quer dizer que nada lhe convenceu, nada lhe comoveu, ele soberanamente decidiu eleger, e nestes ele mesmo produziu fé. Ele imputou fé. Vamos ver como isso acontece na Bíblia? Vamos usar o exemplo de Abraão, de Israel e dos indivíduos em geral. Ó, Abraão. Em Josué 24, 2 ao 3 diz assim, ó. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Abraão era idólatra. Algumas tradições dizem que Terá, o pai de Abraão, era produtor e comerciante de ídolos. Provavelmente Abraão aprendeu com seu pai a adoração aos outros deuses. Abraão era idólatra. Deus chamou Abraão quando Abraão não tinha fé. Deus chamou Abraão quando Abraão era um idólatra. O que seria de Abraão se Deus tivesse esperado existir fé em Abraão?
O que seria de Abraão se Deus tivesse falado assim, peraí que eu vou esperar Abraão ter fé em mim para depois eu ir lá e fazer dele uma grande nação? Nunca existia essa grande nação. E você vê lá quando eu falei do capítulo 11 de Gênesis, depois de 12, é do nada. Ô Abraão, você é idólatra, vagabundo, sem vergonha? Seguinte, levanta aí, sai de sua casa aí que eu vou fazer de você uma grande nação. Ah, mas eu acredito em você. Lógico, eu que fiz você acreditar, vai, anda lá, mano. Vaza. É isso, entendeu? Israel, Deuteronômio 4, 37, 6, 7 e 7 do 6 ao 8 diz: e porque amou seus antepassados e escolheu a descendência dele, ele foi em pessoa tirado do Egito com o seu grande poder. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo, tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que ele fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Ô israelita, por que Deus tirou do Egito? É porque ele nos amou. Ah, tá. Ele tinha prometido para Abraão que ia fazer isso, né? Não há amor. Se fosse depender de Deus escolher uma galera top, o último era Israel. O último a escolher era César. Sabe o gordinho do futebol? E tipo assim, ninguém escolhe quando ele escolhe vai pro gol. Isso é Israel. Isso é Israel. Entendeu? Indivíduos em gerais. Vamos ver. Romanos 11, 5 e 6 diz: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria de graça. Se depender da fé para ser salvo, então não é de graça. Você precisa pagar com fé. A fé em si não é o motivo de Deus nos escolher. Ela é o nosso passaporte para ir para o céu. É preciso ter fé em Jesus para ir para o céu. Só que não é a fé que te salva em si. É o amor de Deus e a sua soberana graça. Filipenses 2,13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele que faz você querer e você realizar, de acordo com o que ele mesmo quer. Efésios 1, 4 até o 5 e 9. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Como é que ele nos elege? Como é que ele nos elege antes da formação do mundo? Segundo o beneplácito da sua vontade. A fé não é uma causa da eleição, mas é a consequência da eleição. Por isso que eu disse, todo eleito vai responder com fé. Todo mundo que está escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo, todos vão responder com fé. E quando o último responder com fé, Jesus Cristo volta. Por isso que você tem que pregar. Os arminianos vão assim, mas se a galera que está no livro da vida já está salva, então não precisa pregar, porque de qualquer forma eles vão crer. É verdade. De qualquer forma, se o seu tio for salvo, ele vai ser salvo. Só que como que ele vai ser salvo? Sendo chamado através da pregação. Não tem nada a ver. Não, o calvinista não evangeliza. Eu faço uma bomba, né? Se o nariz. Sabe por que eu oro pelas pessoas? Para Deus converter o seu tio, por exemplo? Porque eu acredito que Deus é gracioso para salvar ele. Porque se depender dele, eu vou orar para o Senhor Deus, faz 50% que eu vou tentar convencer meu tio lá de acreditar nos outros 50%. Por que eu oro para Deus salvar meu pai? Porque eu sei que o único que pode salvar meu pai não é meu pai, é Deus. Por que eu tenho que pregar para meu pai? Porque é através da pregação que o meu pai vai ser chamado. Nesse sentido, a evangelização é fundamental no pensamento calvinista.
pregue o Evangelho. Por quê? Porque os eleitos respondem mediante a pregação do Evangelho. Vou passar um pouquinho aqui também. Agora eu vou explicar com mais detalhe. Vou explicar com mais detalhe. 9h15. Eu vou baixo para dar tempo. Mas vocês conseguiram entender a diferença? Vocês conseguiram entender que eu sou muito calvinista pelo meu entusiasmo de ensinar o calvinismo? E sabe qual é o detalhe, cara? Isso parece ser arrogante, mas existe uma frase que diz assim: o calvinismo é o Evangelho. Parece pesado, muito arrogante, perspicaz. Nossa, não quer dizer então que o calvinismo é o Evangelho? Sim. Não estou falando que o Evangelho é calvinista, mas o calvinismo é o Evangelho. Quando eu encontro no calvinismo, eu encontro os mais profundos mistérios de Deus a respeito do Evangelho, de como Ele me salva. Isso não quer dizer que o arminiano não encontra, ele não pode falar assim: o arminianismo é o Evangelho. Para ele é, ok. Para ambos, tanto o calvinismo quanto o arminianismo é o Evangelho. Mas essa afirmação ela é muito importante, porque o calvinismo, gente, de verdade, assim, vai ser chato eu falar isso. Quando eu, particularmente, entendi que não sou eu, em uma vírgula, não há uma vírgula que eu possa escrever para o benefício da minha salvação. Quando eu entendi isso, que é Deus purinho, eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu falei: Deus, o Senhor me ama demais, cara. O Senhor gosta de mim demais, não é possível. Eu gosto de mim tanto assim, cara. Nem minha esposa gosta de mim desse jeito. Quando eu percebi que eu sou um Zé Ruela, que se fosse depender de mim, eu nunca ia ter fé, e que eu ia pro inferno, e que foi Deus soberanamente que me tirou das trevas e me trouxe para a luz, eu falei assim: por isso que aquele dia teve que eu discuti um pouco aqui com o Emerson, que eu falei para ele, cara, muda tudo, muda a minha pregação, muda o meu jeito de me comportar, muda o meu jeito de orar, muda o meu jeito de me lidar com o próximo, muda o meu jeito de pregar o Evangelho, muda o meu jeito de orar para a conversão dos outros, muda o meu jeito de fazer missão, muda o meu jeito de entender o culto, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda o meu gosto musical. Sério. Muda absolutamente tudo. E quando eu falei assim: mano, que doideira, eu caí de joelhos e comecei a chorar. E a minha oração é, essa foi a minha oração: Cristo, eu sou um bosta. Isso não depende de mim. Como é que fica então eleito segundo a presciência? Vamos acabar, encerrar, eu vou explicar como é que fica 1 Pedro 1 e 2. Por que a gente tem que entender melhor esse texto? Porque se a gente pegar o texto pelo texto em si, imagina que só exista o assunto eleição, só exista um único texto que fala sobre isso. 1 Pedro 1, 2. Deus nos elegeu segundo a sua presciência. Os arminianos estão certos. O arminiano está certo. Se a gente considerar esse texto, o arminiano está certo. Lido pelo simples ler, eleitos segundo a presciência de Deus. Acabou. Arminiano. Como é que fica? O texto, quando lido de forma avulsa, sem considerar toda a Bíblia, fica evidente que o pensamento arminiano está certo. Se existisse só esse texto para falar sobre esse assunto, só que a Bíblia é um livro completo. Ele tem que ser interpretado por ela mesma. E olha, isso é importante. A Reforma Protestante trouxe à tona o seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. Se a Bíblia não consegue se interpretar, é porque não é para ser interpretada. Eu vou falar alguma coisa para você. Existem coisas sobre escatologia, que é a escatologia, doutrina das últimas coisas, do Apocalipse. A gente não sabe de tudo. E o que a gente sabe é suficiente porque a gente tem que saber. Por que Deus não falou tudo? Porque Ele não quis. Ele não quis revelar. Até sobre a salvação. A gente não sabe de tudo. E se a Bíblia não fala sobre tudo, eu me limito a não querer saber. Ou até ficar na minha curiosidade e pensar. Por exemplo, o Sherman perguntou esses dias a respeito da música lá. A música fala que a gente vai cantar com os anjos e voar com os arcanjos. A gente vai voar no céu. Eu falei, olha, qual foi a minha resposta? Talvez
a Bíblia diz o seguinte, que um corpo glorificado, que é o como nós teremos no céu, ele é completamente diferente com o corpo que nós teremos aqui, embora ele tenha características. A Manu vai ser a Manu. Vou reconhecê-la como Manu. Mas um corpo diferente. Um corpo... Esse corpo que nós temos aqui não é nem um corpo fantasma. Esse corpo que nós temos aqui, ele é um corpo adaptado a essa realidade. A realidade do céu é uma outra realidade. O corpo que vai entrar no céu é diferente. A sua matéria, sua biologia, seu DNA é diferente. Nesse sentido, Deus, ele é criador dos céus e da terra. É impossível para Deus me fazer voar? É impossível para Deus me fazer um corpo glorificado que me permita voar? Então nós temos a possibilidade de cogitar a possibilidade de que nós vamos voar. E uma segunda coisa, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com Ele no céu. De alguma forma a gente vai estar no céu. Teletransporte. E você pode a mesma coisa falar, não, como assim no céu? Irmão, Deus criou o sol. Deus criou o pássaro. O pássaro fica no céu. Nada é impossível para Deus. Se a gente vai encontrar Jesus no céu, pode ser que a gente possa voar. A Bíblia afirma que a gente pode voar? Vai poder voar? Não. A Bíblia fala que não vai poder voar? Não. Mas eu tenho margem para achar que sim. Mas a Bíblia, tipo, não fala de voar os arcanjos. Não. Especificamente não. Mas isso... interpretou... Mas isso é uma possibilidade de acontecer. Mas pode ser que não. A música não tem problema nenhum. O que vai dizer? Tem coisa que a Bíblia fala, tem coisa que ela não fala. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o principal fundamento da hermenêutica. O que é hermenêutica? Interpretação de texto. O principal ponto hermenêutico. A Bíblia explica a Bíblia. Sendo assim, precisamos fazer duas coisas para interpretar a Bíblia em seu todo. Primeiro, interpretar a Bíblia em seu todo, entender como a eleição, eu não pego um texto separado e falo, isso aqui é eleição. Eu entendo esse conceito no todo. E segundo, compreender o texto sempre que possível e necessário no original do grego. E aqui que é a parte difícil. Por que é importante o texto original? E isso, principalmente para quem é pastor, para quem dá aula, para o João, o texto original é importantíssimo. Porque o texto original foi escrito para pessoas que entendem grego, numa cultura grega, com as nuances da semântica grega. Existe um cara, um japonês, que ele morava no Brasil e ele queria escrever poemas japoneses. Sabe o que ele precisou fazer? Ir lá no Japão e morar um bom tempo lá para entender como que o japonês pensa para ele escrever japonês. Não é só escrever em japonês, com o idioma japonês. É entender a mente japonesa para escrever. Se você pegar um texto em inglês, japonês, qualquer língua, e só traduzir para o português, parece que não vai fazer sentido. Mas no idioma original, pode fazer mais sentido. Pode perguntar. Então, quer dizer que em grego a gente vê que entende Deus? Não, em grego você entende melhor o texto. No português você já entende muito bem. Pro que é comum pra gente, a Bíblia em português é muito boa, excelente. Só que o texto no grego ele vai trazer nuances diferentes. Ele pode te ajudar na interpretação e não só na interpretação, mas compreender mais profundamente algumas coisas. Porque a palavra no grego, por exemplo, se eu escrever assim, ó, então eu fui lá e cortei a manga. Se um americano traduzir isso para o inglês, ele vai traduzir manga, manga, ou manga, manga, ou mangá. Ele precisa entender o que eu estou falando. O grego, a palavra manga tem vários significados. Eu não mostrei para vocês aqui, prognosco pode significar X ou Y. Vamos aos detalhes que eu vou explicar para vocês. Que horas são? 25. Vamos lá. Deixa eu ver se é só esse. Não, tem mais dois aqui. Beleza, acho que dá. Provavelmente lá em cima vai dar uma. Primeiro, uma análise fria do texto faz parecer que Deus elegeu de fato segundo sua presciência. Mas também não deixa claro
que foi considerado nessa análise presciente de Deus. O que eu quero dizer com isso? Fomos eleitos segundo a presciência. Beleza, mas o que Deus viu antes? Ele não está falando, fomos eleitos segundo a presciência de Deus que viu a fé. Ele não falou isso. Embora o texto também não fale isso, não quer dizer que não é isso. Pode estar implícito no texto. Mas isso é um problema. Embora esteja de fato segundo a presciência de Deus, não está falando que é a presciência da fé. Mas também pode ser, sem problema. Ok. Segundo, uma interpretação profunda do texto exige duas coisas. A gente precisa entender a raiz da palavra e seu sentido original e, segundo, entender como essa palavra significa em outros lugares da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo em Romanos, pecado original, isso não tem na Bíblia, pecado original. Existe natureza, mas vamos lá, pecado original, em Romanos. Se essa mesma palavra aparece em Hebreus, como é que ela se correlaciona? Principalmente se o escritor for o mesmo. Tem aquelas duas palavras. Isso. Vamos entender os dois conceitos. Para não ficar só no meu texto, no que eu estou escrevendo, eu vou mostrar para vocês na internet o texto no grego. Vamos ver se vai abrir aqui, espero que abra. Devia ter abrido antes, né? Beleza. O computador já não ajuda. Pô, tá acabando a bateria aqui, né? Nossa, eu não trouxe o carregador. Eita, 1 Pedro 2. Está escrito. Presciência é isso aqui, ó. Prognosis. Pro, antes, gnosis. Gnosticismo. Gnos. Sabedoria, conhecer. O que significa? No texto de 1 Pedro 2. Pré-conhecimento, pré-ciência ou prognóstico. O que é um prognóstico médico? Eu analiso antes o paciente e depois de analisar eu faço um prognóstico, ou seja, eu fiz uma análise prévia. Prognóstico. Quando você vem aqui, ó, isso aqui está na internet, vocês vão ter acesso. Você vem aqui, ó, isso aqui é um correlato de 4267. Isso é um correlato. Eu clico aqui, ele vai me dar outras análises do 4267. Prognóstico. Prognóstico está lá em Romanos 8:29. Antemão conheceu, também predestinou. Antemão conheceu, prognóstico. Ter conhecimento de antemão, prever, daquele que Deus elegeu, beleza. Vamos mais a fundo. Antes, beleza. Prognóstico tem duas palavras. Tem o pró, que é o 4253, e tem o 1097, que é o gnóstico. A gente clica aqui. E é aqui que fica o que importa para nós. Gnóstico. Chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de, perceber, sentir, tornar-se conhecido. Conhecer, entender, perceber, ter conhecimento, saber. Agora, olha o ponto 3. Expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Vocês vão ver muito na Bíblia assim, ó. Então Abraão conheceu Sara. O que conheceu? Falou, tudo bem, como é que é seu nome? Sara? Não. Transou com ela. Teve relações sexuais. Expressão gnóstico, olha o ponto 3, esse é o mais importante. Conhecer. Relação sexual, intimidade profunda, profunda intimidade, gnóstico, profunda intimidade. Então Deus te conheceu de antemão. O que isso quer dizer? Deus obteve um relacionamento profundo com você de antemão. Isso é conhecer em seu sentido mais amplo judaico. Então, você vai ler muito isso na Bíblia no Antigo Testamento. Então Abraão conheceu Sara, Abraão conheceu Agar, não sei quem conheceu uma tal pessoa. Então não sei quem conheceu. Não é conheceu de, opa, tudo bom, vamos tomar café. Não, é de ter relações sexuais.
Beleza até aqui? Ah, desculpa. Você pode vir aqui, ó. Tem aonde aparece essa palavra na Bíblia. Mateus. Contudo, não a conheceu. José, pai de Jesus, não conheceu Maria. Vamos aqui mais para baixo. Ah, conheci. Não tem texto do Velho Testamento aqui. Ah, mas aquele ali já deixa claro pra gente não ficar caçando. Não vai ter, eu acho que vai só. Beleza. Mas, aqui, o primeiro texto já deixa isso, uma outra aplicação. José não conheceu Maria. Não teve relações sexuais com Maria, por isso que ele desconfiou, falou assim, mas como que você está grávida se eu nem te conheci? Oxi, você nem seu nome? Entendeu? Sim. Beleza. Vamos voltar aqui. Muita coisa, né? Bem-vindo ao seminário que o João deve fazer. Que da hora. Para não ficar só no texto, vamos na internet. Agora, B. Sabemos que a palavra prognoses ou prognosco tem o prefixo que significa antes e gnosco significa conhecer. Agora, a gente precisa voltar no texto para definir o que o texto está falando. O texto fala, eleitos segundo conhecimento prévio de Deus, ou eleitos segundo pré-conhecimento. O texto não está afirmando que Deus elegeu segundo conhecimento no sentido de saber antes ou ter visto antes, mas que Deus teve prévio relacionamento com os seus eleitos antes. Somos eleitos segundo a relação íntima de Deus com os eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, Deus amou os eleitos e já estavam pré-ordenados a essa intimidade de eleitos com Deus. Antes de eu nascer, Deus já me conhecia, já tinha predestinado, me elegido segundo o relacionamento que Ele mesmo previu que teríamos eu e Ele. Não está falando que Deus previu fé, mas que Deus me pré-conheceu, pré-relacionou-se comigo, quando eu nem existia ainda. Vamos para frente que a gente vai acabar? Como é que essa palavra funciona lá em Romanos 8, 29, como eu falei? Pois aquele que de antemão conheceu, prognosco, também os predestinou para serem conformados. Conheceu em Romanos 8, 29 pode significar, de forma secundária, elegeu. Conhecer, relacionar-se intimamente. Eleger e escolher são coisas paralelas. Se relacionar intimamente e escolher são coisas paralelas. E acabou. Era só isso que eu tinha então falado, Romanos 8, 9. Pois aquele que de antemão se relacionou comigo, aquele que de antemão me conheceu, também me predestinou para que eu seja conforme seu filho, para que o filho dele seja o pai, o monstro de uma galera. Aqueles que ele conheceu, predestinou. Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Aqueles que ele chamou, justificou. Aqueles que ele justificou, glorificou. O que eu quero ensinar para vocês? Se já não é suficiente o conhecimento. Já tá ótimo. Deus é o autor e consumador da nossa fé. O hino mais lindo que eu conheço se chama Autor da Minha Fé. Ele é quem produz, ele é quem, além de produzir, sustenta o que produziu, ele é quem faz com que a sua produção dê frutos, ele é quem diz que aquele fruto é bom, ele é quem colhe os frutos. Ponto. Isso é Deus. Autor da minha fé. Eu quero que vocês entendam que a eleição não é uma doutrina estática no seu sentido de só conhecer.
A eleição, ela produz um caráter. Ela produz alguma coisa. Porque se você crê na eleição, necessariamente, e você acredita que de fato, independente se você é arminiano ou calvinista, se há de fato eleição e se você de fato é um eleito, você precisa ser a imagem do Filho de Deus. Precisa agir como Filho de Deus. Nesse sentido, se você é eleito, se Deus te elegeu antes da fundação do mundo, eu quero trazer paz para o seu coração. Porque se Ele te elegeu, Ele te predestinou. Se Ele te predestinou, Ele vai te chamar. Se Ele te chamar, Ele vai te justificar. E se Ele te justificar, você vai ser glorificado. Manto de canarábias. Achei que ela é como Vai lá catar e dar o glória. Isso é Deus. E é por isso que quando eu falo sobre isso, meu coração chega a tremer. Porque como eu falei, para mim, o calvinismo é o evangelho. Eu não faço, não comovo a Deus me eleger, não convenço a Deus me predestinar, não convenço Deus me chamar, não convenço Deus me justificar e nem me glorificar. Deus faz do começo ao fim. Vamos encerrar fazendo o seguinte. Vamos ver o resto do capítulo 8 de Romanos. Como eu teria. Vamos lá. Verso 31. Depois de ter glorificado, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Qual é a tradução que vocês estão usando? NVT? Vou usar. NVT, então só igual a mim. Vou usar NVT. O que nós vamos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Gente, se Deus é por nós, se Ele não poupou nem seu Filho, mas entregou por todos nós, acaso não dará também todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus? Quem que vai nos julgar? Não tem, irmão. Isso é Deus. Ninguém, pois o próprio Deus faz o quê? Nos declara justos diante dele. Quem que vai nos condenar? Ninguém. Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça, morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou convencido, meus queridos irmãos, de que nem profundidade, nada em toda a criação, jamais. Não, 38, desculpa. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá a existir no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nossa, claro. E eu vou responder uma outra coisa. Não vou responder não. Depois vocês vão ler o capítulo 9, se vocês quiserem, porque Paulo antecipa uma possível pergunta. Ele fala assim, então quer dizer então que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Sim. Então Deus é injusto. Por que Deus é injusto? Quem é que merece ser escolhido? Eu vou fazer uma pergunta que vai dar uma outra pregação. Acabei aqui a pregação. Uma outra pregação. Vocês conhecem a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Vocês sabem que eles adotaram muitos africanos, negrinhos, pobres da África. Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram lá no orfanato, viram aquele monte de negrinho pobre, tudo rainha, sem dinheiro. E eles com muito dinheiro. Vocês acreditam que Angelina Jolie e Brad Pitt teriam condições de adotar um orfanato inteiro?
com o dinheiro que eles têm, até mais de um orfanato inteiro eles poderiam adotar, porque eles têm condições. Só que eles foram lá e adotaram um. Eles foram injustos com os outros. Foram injustos com os outros, porque eles adotaram um só. Ou adotaram 3 de 500. O fato é que eles nem são obrigados a adotar. O fato é que quando você vai fazer uma adoção, seja de um animal ou de uma criança, nós vamos pegar uma criança. Não depende da criança. Não depende se a criança é bonita, se ela é negra, branca, japonesa, alemã, rica ou pobre. Quando você vai adotar uma criança, o cara não pergunta assim, só que essa criança aqui ela tem uma doença. Então, o problema de você adotar essa criança aqui é que ela não tem uma perna. Ela não é perfeita. A pergunta não é essa. A pergunta é assim, você que está adotando, tem condição de adotar a criança? Tem. Escolha quem você quiser. Não está na criança, está em quem adota. A pergunta é, quem você quer adotar? X e Y. Beleza. Por quê? Isso. Claro que uma pessoa vai ter motivações. Só que o fato é, a adoção de filhos não depende da criança. Ela pode, para o homem, fazer uma graça, um cachorro subir no alambrado, ficar balançando o rabo, ai que belezinha. Só que não depende do cachorro. Depende dos tutores. Nesse sentido, que independente do que o cachorro faça, se o tutor falar assim, você até que você é bonitinho, fica balançando o rabo e muito fofinho, só que eu não quero te adotar. Eu fui injusto? Eu quero tanto ter um cachorro em casa, Lucas. Só isso. Eu sou injusto por causa disso? Fato é, meus queridos amados irmãos, Deus adota o filho que Ele quiser e não depende das condições financeiras, morais do filho. Depende, o único exclusivamente ele chega e fala assim, quero você, o resto eu não quero. Nossa, como você é ruim. Pô, eu tô levando 10, você já tá reclamando? Isso eu não levar, pô, eu sou injusto porque eu tô levando 10 de 500? Bom, vocês são ingratos, hein? Eu tô levando 10. Isso é Deus, gente. Beleza? Vamos orar. Perguntas? Querem falar alguma coisa? Beleza. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, grandioso és tu, Pai. Quão amável é o Senhor. O seu poder é imenso. A tua graça, Pai, é inexplicável. O seu amor por nós, seus eleitos, independente se eleitos segundo calvinistas ou arminianos, o seu amor pelos eleitos é imensurável. Deus, falta palavras para agradecer ao Senhor por ter nos visto antes da fundação do mundo e ter nos chamado para viver uma vida que enaltece a imagem do teu Filho. Uma vida que, por teu Filho, somos justificados e que futuramente seremos glorificados. Deus, te damos graças, te louvamos, te enaltecemos, porque o teu amor é infinito, grandioso e maravilhoso. Pecadores somos, falhos, malditos, miseráveis, pobres e nus, mas mesmo assim, o Senhor teve compaixão de nós. Obrigado, Senhor. E nos usa para chamarmos, através de nossas vidas, a nossa pregação, para que outros eleitos venham responder com fé à pregação do Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração.